é que tá em Belo Horizonte? Tá frio, tá calor? Tá um tiquinho frio. É. Eu tô meio chateado porque eu tô sem poder dar minhas voltas no Maracanã, que é aqui perto de casa, que eu gosto de dar. Tá meio ingrato o clima hoje e também tá tendo futebol, né? Aí é ruim pra dar a volta no Maracanã. Aviso importante. Contém piada de gosto duvidoso. A audiência desse conteúdo é opcional e por sua conta e risco. Dá a volta no Maracanã. Professor, olha só, o Seno estava no banheiro. Você conhece o Seno, né? Seno? O Seno estava no banheiro, da trigonometria. Sim. Ele estava no banheiro. Aí o cosseno bateu na porta. O que o Seno respondeu? Tem gente? Tangente. Eu acho que essa eu sabia, hein? Peraí. E aí, amiguinhos, vamos lá dar início aqui a essa entrevista com o professor Laércio. Hoje nós vamos falar sobre o edital, né? O manual do candidato, na verdade, para os colégios militares. O professor Laércio, vocês conhecem, né? Um expert no assunto colégios militares e afins. Vai trazer uma luz aqui para a gente, nós vamos trocar umas ideias, né, professor Laércio? Isso. Colégio militar, eu quero lembrar uma coisa. Eu estou falando de colégio militar federal, porque existem centenas de colégios militares no Brasil. Nós estamos falando aqui do colégio militar que é assim, com concurso mais difícil, que é o federal, que é o colégio militar do Exército, né? Então tem colégio militar de BH, colégio militar do Rio de Janeiro, etc. Estamos falando desses colégios que vão ter a prova aí no final do ano, né? E que tem o nosso curso preparatório, a Turma das Águias. Exatamente. É porque, pessoal, não sei se vocês sabem, né? Mas o colégio militar, tem alguns colégios, tipo, aqui em Betim mesmo tem Tiradentes, esse é da Polícia Militar, né? Sim. O que o professor está falando é o colégio do Exército, não é isso? Sim. Exatamente. Professor Laércio, uma vez estava me falando que o colégio militar ele tem uma integração entre os outros estados, né, para que os alunos que estudam no estado possam eventualmente ir para outro estado, enfim, caso os pais sejam remanejados, né? Eu achei interessante. Sim. Tudo se passa como se fosse um colégio só com várias filiais. E os concursos são independentes, cada um faz a sua própria prova. E tem a sua própria regra de número de vagas, né? Mas a matéria é a mesma para todos eles. E o concurso é tudo no mesmo dia, de todos os colégios, e as normas, o número de questões, a matéria, tudo isso é padronizado nesses 14 colégios militares. Entretanto, não são todos eles que oferecem vaga para o ensino médio. Normalmente, a metade deles abre concurso para o ensino médio. Nós vamos já dizer quais são eles. Exatamente. Eu estou até com a cola aqui, para a gente responder essas questões. Eu posso compartilhar minha tela aqui, então, professor? Perfeito. Vou compartilhar aqui para a gente olhar no manual do candidato e no boletim, né? Saiu aí para a gente poder falar, primeiramente, quais concursos vão estar abertos, né? O número de vagas, não é isso? Então, vamos lá, né? Esse ano, para o primeiro ano, porque aqui tem sexto e primeiro, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom para a gente poder enxergar melhor. Então, para o Colégio Militar do primeiro ano, a gente vai ter o Colégio de Brasília, o de Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro e o de Belém, não é isso, professor? Certo, e é importante lembrar que é um total de 40 vagas. Exato. É puxado, sim, o Colégio Militar é top, realmente é um concurso muito desafiador. Agora, essas 40 vagas é para todas as cidades, então você vai concorrer com aqueles candidatos da sua cidade. Colégio Militar de Belo Horizonte, claro que são menos vagas ali, mas são só para aqueles de Belo Horizonte. A mesma coisa para Rio de Janeiro, a mesma coisa para Brasília e assim por diante. Isso. Aqui no boletim, ó, vocês encontram o número de vagas que vai ter para cada colégio. Por exemplo, aqui em BH vai ser 10, é o que mais vai ter, né? Não é brincadeira não, hein? Rapadura é doce, mas não é mole. Mas enfim, né? Estamos aí para isso. 10 pessoas vão passar e você pode ser uma delas, claro, né? O raciocínio é esse. Se tem 10 Quem estuda... uma pode ser minha. Uhum.
Quem estuda, vence. Claro, exatamente. É isso. E ali no 6º ano, aparentemente, todos eles têm, né? Para Sim. quem tem irmão e tal. E aqui, ó, e tem mais vagas também, né? O concurso do 6º ano, ele tem mais quantidade de vagas. Para 6º ano, eu vou fazer no meu canal um vídeo também de análise de edital específico para 6º ano, falando. Muitas coisas são semelhantes, né? Mas eu vou fazer um videozinho lá explicando. Nos próximos dias vão estar disponíveis lá no Matemática para Vencer, no meu canal. Isso. Muitos alunos que são do 1º ano, eles me perguntam coisa, né, sobre o concurso do 6º ano. Então, vocês sigam o professor Laércio aí, para vocês terem mais ideia do concurso do 6º ano, né? Então, beleza, a gente já falou do total de vagas e dos colégios. Agora vamos falar sobre as inscrições, professor Laércio. Diga aí. As inscrições, elas já estão abertas. Exatamente. A taxa de inscrição é R$ 95. Exato. E elas vão até o dia 29 de setembro. Mas, pelo amor de Deus, não deixe para fazer a inscrição no final do período, faça logo. Exato. Eu já vi gente perder a inscrição porque deixou para fazer no último dia, e aí que ficou sabendo que no último dia era só até as 3 horas da tarde, aí perdeu. É uma coisa comum, né? A maioria dos concursos é até meia-noite, e lá não, é até as 3, então você não vai marcar bobeira de deixar para o último dia. Faça logo a inscrição. Exatamente. Outra coisa que vocês têm que ficar atentos, caso seja, né, o caso de vocês, sobre o pedido de isenção, né, da taxa de isenção, enfim, qualquer uma dessas coisas, inscrição para pessoas com deficiência, enfim, se o seu caso tiver alguma especificidade, você tem que dar uma olhadinha no manual do candidato para você saber os trâmites, né, professor Laércio? Porque tem coisas que são específicas para cada aluno. Nós não vamos detalhar essa parte aqui nessa análise de edital, mas tudo isso está explicadinho no manual do candidato. O manual do candidato você baixa no site do seu colégio militar. Normalmente é, por exemplo, CMBH, cmbh.eb.br. São todos assim. Você vai baixar lá o manual do candidato da sua cidade, né, do seu estado, vai dar uma lida e vai ver essas questões, né, mais, digamos, específicas do seu caso, modalidade, né, de escola e tudo, para você saber direitinho o que você tem que fazer. Nós estamos falando que é uma coisa que serve para todo mundo, né? Beleza. O valor da inscrição é R$ 95, né, professor Laércio? Encerra dia 29 e as datas das provas. As provas vão ser nesse final de semana do dia 5 e 6. Sim, aqui ó. Vai ser um sábado, dia 5, e um domingo, dia 6. Agora, existe diferença de um colégio para outro, é preciso prestar atenção. Exato. Por exemplo, esse que a professora Jéssica está mostrando aí é do Rio de Janeiro, tá? O que eles fizeram aí? No dia 5, que é um sábado, 5 de novembro, eles reservaram para ambientação. Vocês podem ir, é bom ir na ambientação. Você vai lá no colégio, eles vão ficar com as portas abertas para você, para sua família, para mostrar o colégio, mostrar as salas, aí você vê onde é a sala que você vai fazer prova no dia seguinte, você vai ver qual é o ônibus que você pega, como que é o trânsito e tudo mais. Essa é a ambientação no dia 5. No Rio de Janeiro, a prova vai ser feita no domingo, dia 6. Mas isso pode variar de um colégio para outro. É aquele fim de semana reservado para isso. Pode ser que um certo colégio faça ambientação na sexta e dê a prova para o 1º ano no sábado e para o 6º ano no domingo, por exemplo. Pode acontecer. Por isso que é fundamental que você baixe o manual do candidato no site do seu colégio militar, porque ali você vai encontrar as diferenças específicas para o seu colégio e vai ver esses detalhes todos aí. A gente prefere não falar a data, a gente fala que é nesse final de semana, porque pode ser que seja no domingo, pode ser que seja no sábado. De acordo com cada colégio. Aqui em BH vai ser a mesma coisa, né? Mas, enfim, os outros estados e as outras capitais pode ser que seja dia diferente, né? Então, vocês têm que olhar, porque senão, né? Enfim, você não vai dar essa bobeira, né? Então, a gente já falou do valor, já falamos das datas de inscrição, da data de inscrição. Vamos falar, então, agora sobre a parte principal, na minha opinião, né? Essa parte burocrática aí, ela é mais simples. Mas vamos falar agora, então, sobre a estrutura da prova. Esse ano tem
novidades, né, professor Laís? Tem novidades, porque assim, há anos atrás, a prova era assim, matemática num dia, português e redação num outro dia, um mês depois. Aí eles juntaram tudo num dia só, matemática, português e redação. E como que a média era calculada? Soma matemática com português, com redação e divide por 3. Então você olha, o peso total da matemática foi reduzido a 1/3, 33%. Mas esse ano eles resolveram tirar a redação do concurso. Não tem mais redação no concurso do Colégio Militar, é só português e matemática, com pesos iguais. Então a média é assim, soma a nota de matemática com a nota de português e divide por 2. Ou seja, a matemática ficou com um valor maior em termos de peso, né? Sim. Bom, porque antes era um terço da prova, agora ela é metade da prova. Metade, pois é. E outra questão é o número de questões que tem na prova. Eram 12 questões, há muitos anos atrás eram 20, quando era em 2 dias, né? Era 20 questões. Aí, quando eles juntaram... Era um terror, hein? O quê? Era um terror, né, quando era 20. Eu dei uma olhada em umas provas, nossa. Eu costumava dizer que a prova de matemática do Colégio Militar não é um bicho de 7 cabeças, é um bicho de 11 cabeças. Eu dei uma olhada em umas provas antigas aí, 20 questões, eram bem trabalhosas, né, digamos assim. É verdade. Bom, só que agora é assim, é um dia só, 3 horas e meia de prova, você vai fazer 15 questões de matemática e 15 questões de português. Então, olha como é que a matemática aumentou o peso. Por isso que vocês devem fazer o curso Turma das Águias da professora Jéssica, que tem a minha participação também, né? Então, ali você vai fazer 400 questões. Você pode ficar de hoje até o dia da prova fazendo 10 questões por dia, fazendo, treinando, olhando as nossas resoluções, e você vai ficar afiadíssimo. Uma prova como o Colégio Militar, você não pode chegar lá vacinando, você tem que chegar lá afiado para jantar aquela prova, estraçalhar. E tem até uma coisa interessante que eu queria falar sobre essa questão do tempo, né? Os coleguinhas vêm aí, quando eu posto algum vídeo de colégio militar no meu canal, é bem diferente da vibe, por exemplo, dos técnicos. Alguns vídeos de colégio técnico você faz um vídeo com 2 minutos, né? Colégio militar é muito raro a gente conseguir fazer uma questão tão rápida. Então, explorando um pouquinho isso que o professor falou, se a gente for olhar 3 horas e meia, né, para fazer 30 questões, ó, 1 hora é 60, 120, 180, mais 30 minutos, né? 210 minutos. Se você dividir isso por 30 questões, você tem uma média de 7 minutos para fazer cada questão. Claro que você ainda tem o tempo de passar a prova no gabarito, né? E tudo e tal. Mas vamos dizer que você tenha, em média, 7 minutos para fazer uma questão ali. Você tem que estar preparado. E é o dobro dos colégios técnicos, é o dobro de tempo. Mas você tem que estar muito mais preparado. Porque as questões do colégio militar, o nível de dificuldade é outro nível. Ali estamos falando da elite, né? O nível ali é mais sofisticado. É pesado. São questões que misturam os assuntos, né, professor Laís? Por exemplo, você nunca vai ver uma questão de um assunto único. Ela exige uma interpretação de textos também. São textos altamente bem escritos, bem elaborados, já feitos para você cair. Então, você tem que estar vacinado. Não dá para chegar na prova do colégio militar sendo júnior, né? Você tem que chegar lá sabendo como é que a banda toca, porque é exatamente o que a gente falou, além do nível de complexidade, são menos vagas, então você tem que estar preparado. Não que isso seja um empecilho, né, professor? Porque a gente sabe que muita gente que concorre não está preparado, está fazendo aquilo ali porque os pais que estão mandando, etc. Agora, se você é uma pessoa que de fato quer passar, você tem que levar isso em consideração, até mesmo para não desanimar. Principalmente se preparar de forma adequada, pensando nessa questão da logística do tempo, porque isso aí é uma coisa que eu vejo que se a pessoa não está preparada, ela não consegue, porque a prova ela exige uma rapidez maior para fazer. Né? Não, e essas provas do Colégio Militar, elas têm todo tipo de coisa para te eliminar mesmo, para você errar. Eles chegam a um ponto de dar sugestões
que não Sugestão, vão passar. faça usando esse processo aqui, faça usando essa fórmula aqui, que se você fizer por ali, você se estrepa. É dica, né? É melhor esquecer a dica para você se ferrar, não pode uma coisa dessa. Mas acontece. Tem algumas questões do colégio militar, até fazendo um parêntese, que eu fico boba, eu fico besta, como diz o povo aqui, porque assim, é uma questão que ela não é tão difícil em termos de conhecimento matemático, por exemplo, algumas de tabela. O professor Laércio está aí, não me deixa mentir, que a gente gravou o curso, né? Em algumas questões a gente dividiu e eu estava comentando com ele sobre essas questões de tabela. São questões, o raciocínio que tem que ser feito é fácil, é conta de vezes, divisão e tal, continhas. Só que são questões com muita conta para fazer. Então ali, ó, você tem que estar ágil na arte do cálculo, né? Senão você chega lá e chora em posição fetal, né? Ou então, assim, como que eu chego ao resultado sem ter que fazer essa conta? Exato. Por métodos indiretos. Eu não quero saber o valor, eu quero saber, por exemplo, se é maior ou se é menor. É o que eu sempre falo. Você não tem que fazer a conta para responder isso. Você descobre por outros métodos indiretos qual deles que não pode ser o maior, não pode ser o menor. Sim, mas aqui, uma coisa, tem uma questão específica. Eu até, se eu lembrar, na hora de eu editar o vídeo, eu vou colocar essa questão aqui. Não sei se você vai lembrar aqui de BH. É uma questão que tem uma tabela enorme. Aí ele fala assim, a diferença entre a média dos 10 maiores e os 4 menores. Eu sei qual é. E aí manda você fazer um gráfico de setor e colocar um ângulo com 2 casas de precisão decimal. Eu falei, gente, qual que é a necessidade dessas Jéssica, eu vou dizer uma coisa cá entre nós. Como que nós sofremos para fazer essas 400 questões, hein? Nossa! Tem questões que a gente, tipo assim, o nosso curso, ele é baseado em tentar explicar um pouco daquela teoria dentro da questão. Então, se é algo que realmente valha, né, necessite de uma explicação de um assunto, a gente explica dentro da questão. Então, algumas questões, elas têm uma mini aula, né, dentro dela, para o aluno poder falar assim, não, eu vi a questão, entendi, não sabia a matéria, e dentro aqui da questão tem a parte da matéria que eu não conhecia e eu passei a conhecer, né? Mas é aquela questão da maturidade que eu sempre falo nos meus vídeos, principalmente nos de tapa na cara, né? Que às vezes o aluno, ele vê um conteúdo ali no curso, etc., ou no meu canal, ou no seu, que seja, e ele percebe que ele não estudou aquilo na escola, ele tem que voltar e dar uma olhada na matéria, ou enfim, né? Procurar aquela teoria que ele perdeu na escola de uma outra forma, porque, claro, né, gente, não dá, tipo assim, é um infinito, né, de coisas que podem cair nessas provas e tudo. A gente faz um compilado do que é mais estratégico e estatisticamente que cai mais, né? Mas, assim, tem coisas que de fato você vai perceber que você não sabia e você vai lá e dá uma olhadinha, porque de fato você vai ver que cai, que costuma cair, né? Essas coisas. Professor, pensando assim, porque eu tenho muitos alunos que eles me fazem essa pergunta. Eu até sei algumas coisas aqui, mas algumas diferenças das provas de matemática, principalmente que é o que a gente está falando, do colégio militar e dos outros colégios. Qual que é a sua visão? Então, para quem, né, quer saber essa diferença. São muito exigentes na cobrança da matéria toda. Não adianta saber só aquela formulinha do Pitágoras e vamos embora com tudo, sai por ali. Não. Fórmula do Pitágoras, mas tem várias outras fórmulas junto. Em cada assunto tem esse tipo de coisa. Então é saber a fundo a matéria. Essa é uma diferença. E a outra diferença é que eles dão contas que você não consegue fazer por vias normais, sem usar uma calculadora. Você tem que ser muito craque em álgebra para você fazer uma simplificação, uma fatoração, para fazer aquela conta do jeito mais rápido. Mãos de tesoura, né? Então, são essas coisas. Por exemplo... Sem inocência. Não existe inocência nessas questões. Não. Você tem que estar vacinado, você ficar velho, ficar coelho, ficar esperto, né? Agora aqui, eu estava vendo alguns tópicos, porque os alunos gostam muito, né, de perguntar esses especificamente. Os assuntos que os alunos mais têm medo, por exemplo, juros compostos, lei dos senos e lei dos cossenos, né? Eles perguntam muito se isso cai em colégios técnicos. Eu nunca vi um colégio técnico
nenhuma questão que você precisar, de fato, da lei dos cossenos. Algumas até dá para sair por lei dos cossenos mais rápido. É bom saber. Como é que é? Não é vital. Para colégios técnicos, lei dos senos, lei dos cossenos, é bom saber. É raro você ter uma questão que só sai por aquilo, sabe? Colégio militar, não. Tem questão que... É isso. Né? E é cobrado isso, sim, senhor. Sim. Né? O que a gente pode dizer é o seguinte, né? Sobre essa questão do conteúdo. É que não é só efetivo você olhar o tópico do que cai. Porque os tópicos que caem, em tese, são todas as matérias do ensino fundamental. Porque ali tá tudo, né? Tipo assim, MMC é uma matéria que os alunos aprendem, sei lá, na 5ª série. E tem até QVL, se você for parar para olhar, né? Sistema de numeração, etc. e tal, que vai da geometria até o lado mais rebuscado. Por exemplo, tem algumas coisas no colégio militar que eu, sou sincera, eu consegui fazer usando coisas que eu aprendi no ensino médio. Por exemplo, a fórmula da somatória de N termos de uma VA. Sim. E lei dos senos, lei dos cossenos e juros compostos, que é uma função exponencial, né? São coisas que a gente costuma aprender mais no ensino médio do que no fundamental e acaba caindo no colégio militar, porque realmente eles fazem ali... O colégio militar, ele não quer que você aprenda por antecedência a matéria do ensino médio para usar. Ele quer que você se vire usando só o que o ensino fundamental te apresentou. Exato. O PA, PG, não. PA, vamos usar aquela soma de Euler. Sim. Da história quando ele era garoto que somou tudo, ao contrário, Gauss, né? Eu chamo de soma de Gauss, que na verdade é uma PA que tem ali. Sim, só que tipo assim, quando a gente tem poucos elementos, ok, né? Agora quando é muitos, aí tipo, fica uma coisa que o aluno ele tem que extrapolar. Por exemplo, mas isso até nos colégios técnicos também acontece, tipo assim, princípio fundamental da contagem, que o aluno ele tem que, não precisa de uma tem que saber, fórmula. é cobrado. É um raciocínio que a gente desenvolve mais. Tem que multiplicar, realmente, eles diferenciam mesmo, eles selecionam os alunos pela questão do raciocínio matemático mesmo, né? Raciocínio é a chave de tudo, muito mais do que você... Por exemplo, eu estudei todo o primeiro ano do ensino médio, já sei um monte de coisa que os outros concorrentes não sabem. Eu vou levar vantagem. Não é bem assim, não. Não necessariamente. E não dá para você resolver só sabendo a matéria do ano seguinte. Não. É raciocínio. É a questão de ter o jogo de cintura para o que a questão está pedindo, saber extrapolar também, né? O enunciado, enfim. É uma questão de preparação mesmo, é para quem está preparado, colégio militar, todos, né? É lógico que colégios técnicos, entre outros aí também, não adianta a pessoa estar despreparada. Agora, o colégio militar, mais do que nunca, porque é bastante concorrido e o nível é elevado. Agora, olha só, voltando aqui, o que acontece? A gente tem que falar sobre a idade, né? Que o colégio militar, ele é meio que delimita a idade de entrada e tal. Pois é, a idade tem que olhar lá no manual. Deixa eu abrir o documento aqui no meu computador. Eu fechei aqui o fechei não. Tá ouvindo minha voz, né? Eu minimizei e eu vou abrir aqui o negócio de idade. Eu tô com ele aberto aqui, ó. Mas abre aí também o seu. Vou abrir o do Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui, idade. Vou procurar a palavra idade. Não, finalidade eu não quero. Eu quero idade. Ter 18 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula e completar 14 até 31 de dezembro do ano da matrícula. Achou mais rápido do que eu. Isso. Então, a idade mínima e a idade máxima, né? Você tem que ter 14 anos. Como é que é? Repete a regra aí, por favor. Você tem que ter menos de 18 anos em 1º de janeiro do ano da matrícula. Certo. Você tem que completar 14 até o dia 31 de dezembro do ano da matrícula. Ou seja, a idade mínima que você pode entrar lá é com 13, né? E fazer você pode entrar com 13, isso. Você pode entrar com 13, com 13, claro, se você está entrando com 13, é claro que até o final do ano você faz 14. Exato.
Não tem um ano que não existe aniversário. Esses caras do exército são engraçados, né? E ter... Podia fazer tudo em relação ao dia 1º de janeiro, não tinha que botar essa complicação de final do ano, início do ano. E pode entrar no máximo com 17, né? Então. Com 17, é. Só que assim, uma pessoa de 17, ela assim, ela perdeu o ano, ou ela está tentando pela terceira vez um concurso, né? Agora, uma pergunta pessoal. Você acha que vale a pena repetir um ano para fazer colégio militar? Porque Sim. a pessoa que passa no colégio militar ela é obrigada a começar pelo primeiro ano. Então, Sim. mesmo que ela já tenha feito o primeiro ano, ela Vale vai a pena. fazer de novo. Vale a pena. Eu também acho que vale super a Sabe pena. por quê? É o ensino melhor, porque assim, você foi avançando, mas o teu colégio é fraco. Exato. Você se formou, você fez o ensino médio todo, mas o teu colégio é fraco. Aí você vai fazer um vestibular, vai sofrer para fazer o preparatório para o Enem, por exemplo. Exato. Porque você tem uma base... pessoas que querem cursos mais concorridos, tipo medicina na faculdade, vale muito a pena esforçar, mesmo que tenha que repetir um ano. É igual eu falo, eu tenho até um vídeo meu, eu vou deixar inclusive linkado aqui, para quem quiser saber, né? Eu dou minha opinião sobre isso, esse negócio de achar que você está perdendo um ano. Não está perdendo um ano, você está ganhando. Porque, geralmente, quando a gente quer um curso mais concorrido, tem gente que fica anos fazendo cursinho, né? Para passar em medicina, enfim, cursos mais punks aí. Então, se você faz um colégio desse nível, você tem muita mais competitividade no futuro aí na faculdade, então você não está perdendo nada. Né? E é muito comum você repetir, não é repetir um ano, é você tentar uma segunda vez. Ó, eu fui tudo de primeira, eu nunca perdi nenhum ano. Fui tudo novo, entrei novo em todas as etapas. Mas meu filho tá falando é da elite, né, professor Laércio? Professor Laércio não é gente desse mundo não, tá, gente? Olha, ele é maluco. Olha só, aí assim, meu filho Marcelo, ele hoje tem doutorado, é professor do IME, mas ele tentou uma segunda vez para entrar. Meu filho Ian, que está na Marinha, ele tentou 2 vezes. Minha irmã, que é engenheira, ela tentou também 2 vezes. É super comum você tentar 2 vezes, 3 vezes. Ah, o meu outro irmão também, que foi para a Marinha, tentou 2 vezes. Sabe, é muito comum você não passar da primeira vez. Qual é a receita para você não acontecer isso, você passar de primeira? É você pensar antes o que você vai estudar, pensar um ano antes. A minha sorte foi essa, eu não fiquei... vou estudar, mas estou começando a estudar agora. Né? Não tem que começar a estudar com antecedência, você tem muito mais chance. Eu estou trabalhando como uma aluna, inclusive, de aulas particulares, ela está no 8º ano e o pai dela já está com foco em colégio militar nono ano, para ela fazer para o nono, né? Para ir para o primeiro. Esse é o certo. Eu acho magnífico. Inclusive, estuda com seu material. Esse é o certo. Seu canal para mim, falou, olha, eu assisto os vídeos do professor Laércio e tal, vi que você dá aula particular, e eu quero já colocar a menina no eixo para... É brilhante quando a pessoa tem essa noção no 8º ano. Assim, só que, infelizmente, é muito pouca gente que tem essa noção. Muita gente... Dos alunos, é até por isso que eu falo, você não deve olhar o número de vaga para ficar com medo, porque a maioria esmagadora dos alunos, eles chegam depois que o edital sai. Depois do edital, isso... O que é, assim, um erro, né? Não é possível... Eu não entendo essa estratégia de começar a estudar no fim do ano. É para não esquecer, mas não é assim que a banda toca, não. É uma ingenuidade. Também não é impossível. Igual ano passado eu tive alunos que realmente eles estudaram certinho ali no fim do ano e tudo, né? Assim, com menos tempo, mas focaram muito e tudo e tal, e deu certo. Mas é uma coisa que a gente sempre fala, se você está assistindo esse vídeo no 8º ano, você tá tipo assim, ó, começa a focar agora, né? Se você tem um irmão que está no 8º ano, já manda ele assistir esse vídeo para ele já ir com um raciocínio de gente que vai passar de primeira, né? Também. É isso mesmo. Então é isso, né? Será que a gente esqueceu de alguma coisa? Não, acho que tá bom. E qualquer coisa que... O conselho é leia o manual, né? Manualzinho do candidato.
é a Bíblia do estudante, é aquilo ali, para não perder prazo, às vezes vai pedir isenção de taxa, tudo tem um prazo, tem um procedimento. Há coisas importantes que às vezes os alunos esquecem, vocês têm que tirar o CPF de vocês, caso vocês não tenham. Identidade. Carteira de identidade com foto razoavelmente atualizada, não pode ser versão infantil, né? E também eu vi uma coisa interessante, que o Colégio Militar, ele pede algumas coisas para depois da prova. A prova não é só a única coisa que eles pedem, né? Tem que ter ali algumas questões médicas e tal, né, professor? Então, você tem que ler o manual do candidato e já ir pensando nesse rolê aí, né? Alguns colégios, eu não sei, se você vai me falar, porque realmente eu não sei. Eles pedem até exame físico, né? Teste físico, igual concurso mesmo, né? Colégio Militar não pede isso, não. Militar não, né? Não. O da aeronáutica pede, não pede? Ah, calma aí. Colégio Militar, esse para a garotada entrar, ele não pede. Mas as academias militares, aí sim. Colégio Naval pede EPICAR, SpaceX, Escola Naval, AFA, SpaceX, todos esses aí tem, até o IME e o ITA tem também. Se a pessoa não conseguir fazer barra, flexão, né, barra abdominal, ela fica de fora. Sério? Eu não existe, claro, o cara vai ser militar ali. Eu nunca ia passar, eu não consigo correr 3 passos. Mas é claro, se for o caso do aluno estar querendo esses concursos, ele já vai treinando antes. Ele, além de estudar, ele vai ter que fazer uma academia ao longo do ano para ele não ficar para trás. Exato. E fica mesmo. Agora, esse o garoto chegou pro avô, meu avô, me ensina a achar o MMC. O avô falou assim, ô meu filho, eu tô lembrando que desde que eu tava na escola, eles estavam procurando esse MMC, até agora não encontraram. Eu conheço essa história do seu Madruga. O Madruga fala assim, alguém fala, não sei o que, acha o X, aí ele fala, deixa eu era menino, deixa eu caçando esse X. Mas é verdade. Legal. Então é isso, professor Laércio, agradecendo aí, né, a participação. Os meus alunos, eles te amam, cara. Eu já te contei, uma vez eu dei aula, né, assim, uma das poucas experiências de dar aula em escola, que eu tive, o aluno veio e falou, nossa, te assisto o professor Laércio, e assim, eu fiquei muito feliz dele ter falado de mim e de você também, né? Eu falei, meu amigo. Estamos fazendo um bom trabalho. Trazendo essa molecada aí. E nós somos rigorosos nisso que a gente faz. Tem que, de vez em quando, eu sou muito boazinha, sabe? Tipo assim, mas de vez em quando o filho precisa de uma pessoa que instrua eles com relação à vida, né? Eles são muito bons, né? Enfim, a gente precisa falar, olha, vira um pouco, né? Legal, professora. Então é isso, obrigado, professor Laércio. Pessoal que, né, é inscrito aqui no meu canal, vai lá pro canal do professor Laércio e vice-versa. Vamos estudar bastante matemática pra gente arrasar nos estudos. Isso mesmo. Essa frase, quem estuda vence, né? Quem estuda vence. Exatamente. Então, é isso aí. Falou, galera.